ouvir a Tua voz, que Teu Espírito ilumine a nossa mente, nos conduza nessa adoração e fale ao nosso coração por Jesus. Amém. A mensagem de hoje fala sobre Deus abençoando o seu povo. Interessante que a bênção que Deus dá, que está no livro de Deuteronômio, essa bênção, ela era lida em todas as festas judaicas. E ela foi dada por Moisés no momento em que o povo estava prestes a chegar à terra prometida. Mais ou menos os dias que nós vivemos. Vivemos na expectativa que Jesus volte. E nós queremos que Ele continue sempre nos abençoando da forma que Ele abençoou Israel naquele tempo, nos abençoa também hoje. Então, a bênção que foi dada aqueles dias, ela é válida para nós hoje, com certeza. Essa bênção, ela reflete todas as questões materiais e espirituais dos filhos de Deus. Ela não é só uma bênção para as questões espirituais, para sermos perdoados, por exemplo, temos a nossa salvação em Cristo, mas ela é uma bênção que tem a ver com o nosso dia a dia, com nossas atividades. Essa bênção também, ela reflete toda a bondade de Deus. Apresenta Deus como sendo aquele bondoso que procura sempre o bem-estar dos seus filhos e também que Ele deseja realmente que nós sejamos felizes e prósperos. Tudo isso está incluso na bênção que vamos estudar nesta noite. Essa bênção também se destaca pela generosidade e também pela esperança que ela traz. Esta bênção, ela tem inspirado grandes homens, líderes religiosos, estadistas, celebridades, artistas e pessoas comuns do dia a dia. Às vezes, essa bênção é mal compreendida, porque ela é vista, às vezes, como uma mágica. Mas ela está envolta a questão de que a bênção sempre é dada àqueles que vivem conforme a vontade do Senhor e que o buscam nele sempre a esperança e a certeza do cuidado de Deus. A bênção está no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Está no verso 8. Deuteronômio, capítulo 28, o verso 8. Todo o capítulo Deuteronômio 28 está relacionado à bênção que Deus dá a seu povo. E esse capítulo era lido em todas as festas. Mas vamos ver nesta noite, especificamente, o verso 8, que diz assim: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Esta bênção começa numa certeza, porque ela diz: o Senhor te abençoará. Diz: o Senhor determinou que Ele te abençoará. É uma promessa, numa certeza, porque se Deus falou que Ele vai fazer, ninguém pode mudar o seu decreto. E aqui ele diz: o Senhor determinará que a bênção será dada sobre todas as suas questões materiais e espirituais, suas famílias, seu lar, todas as coisas. A bênção que Ele dá está envolta a questão da paz que nós sentimos, do cuidado protetor no seu dia a dia, na serenidade, na saúde, no cuidado dos nossos filhos, nosso lar. Tudo isso está envolto quando Deus se determina a abençoar você. Ele começa dizendo que Deus abençoará você, e essa bênção diz que Ele vai realmente estar nos seus celeiros. Essa é uma figura de linguagem onde ele diz que a bênção é segura e abundante. Lá no livro de Efésios, Paulo diz que Deus nos concede muito mais daquilo que nós pedimos e aquilo que nós pensamos. É justamente isso que ele está dizendo quando a bênção está lá em nossos celeiros. Isso é, ela será repleta, muito mais daquilo que nós imaginamos. Portanto, Deus está dando uma certeza que se Ele falou que Ele vai te abençoar, que Ele vai fazê-lo prosperar, Ele o fará. A única questão que nós precisamos diante dessa bênção é crer que a recebemos. É crer que ela é nossa, que Deus realmente falou que ia dar essa bênção e que Ele cumprirá a sua palavra. Pela fé eu recebo essa bênção, pela fé eu creio que ela virá muito mais do que eu imagino.
Eu lembro quando eu estava na faculdade e acabou o meu dinheiro. E me chamaram na secretaria, falaram: se você não pagar a faculdade o mês que vem, você tem que ir embora. Eu fiz a oração mais poderosa naquele dia. Saí da tesouraria, fui ao meu quarto, eu tinha aula logo em seguida. Eu me ajoelhei no meu quarto em lágrimas e falei: Senhor, não me deixe embora, eu quero ser pastor. E levantei, chorando, e fui para o seminário. Quando eu cheguei no saguão da faculdade, das salas de aula, a dona Márcia, que era a secretária da faculdade, disse: nós precisamos de um aluno para trabalhar como bolsista aqui no SALT. Conversando com outro menino. E eu falei: ela falou: não, não pode. O colégio nunca pegou um aluno que paga integralmente seus estudos para receber integralmente. Eu falei: mas eu preciso, senão eu tenho que ir embora, eu não tenho como pagar. E ela então falou: fale com o Dr. Wilson, que é o diretor da faculdade, se ele intercedeu por você. O Dr. Wilson foi lá, conseguiu, e eu fiz todo o meu curso da faculdade pela bênção do Senhor. Você compreende quando ele diz: eu abençoarei os teus celeiros? A bênção será muito maior do que aquilo que nós pensamos. É isso que Deus promete a cada um de nós. Eu amei ler essa bênção porque os estudiosos dizem que esta bênção ela está relacionada ao fato de que Deus quer o seu bem, Ele quer que você seja próspero, Ele quer que você seja inteligente, Ele quer que você tenha um bom lugar, que você seja influente onde você está. A bênção reflete tudo isso. Ele diz também que Ele abençoará você em tudo que você colocar a sua mão. Quando eu li isso, eu pensei assim: já pensou quantas vezes nós oramos e: Senhor, abençoe meu marido que vai ao trabalho, abençoe meus filhos que vai à escola. A ideia é justamente essa. Tudo que está relacionado a nós, que nós colocarmos a nossa mão, Deus abençoará. Ele abençoará todas as nossas atividades. Por onde formos, nós teremos uma bênção, porque a bênção do Senhor está sobre nós. Essa é a certeza desta bênção. E no fim ele diz que Ele abençoará a terra para a qual Ele nos levará. Aqui, a ideia é justamente que Ele abençoará a nossa vida. A terra aqui é uma figura de linguagem, onde Ele abençoará a nossa vida, seja a nossa vida material, como a nossa vida espiritual. Ele nos dará a paz, Ele cuidará de nós e nos dará saúde a cada dia. Ele nos levantará em meio às lutas desse mundo. Ele é aquele que nos levanta. O Deus de Israel é o Deus que cuida de cada um de nós e jamais nos deixará sem a sua bênção. Hoje, nós vimos a esta casa, a sua presença, para recebermos a sua bênção para o ano inteiro. E Ele nos abençoará. Ele já está nos abençoando, porque essa é a promessa dEle. Ele disse que Ele está determinado a dar essa bênção. Deixa eu falar algo importante a você. Quando Deus foi abençoar Abraão, Deus não tinha ninguém maior do que Abraão. Naquele tempo, quando fosse abençoar alguém, tinha que chamar alguém que fosse superior a eles. Por exemplo, se um pai fosse abençoar o filho, como testemunha teria que trazer o rabino, que era maior do que eles. E o rabino era testemunha de que o pai era abençoar o filho. Deus vai abençoar Abraão, mas Deus não tem ninguém maior do que ele como testemunha para abençoar Abraão. Para nós entendermos a importância de Deus dizer que Ele vai cuidar de você, dos seus celeiros, da sua vida e tudo que você colocar à mão, naquele tempo, se alguém diria que ia dar uma bênção a alguém e não cumprisse a bênção, ele seria amaldiçoado. Vamos imaginar que eu dissesse: eu vou abençoar o Gersino. Gersino, eu vou orar por você todos os dias. Essa é uma verdade também. Mas vamos imaginar que eu prometesse isso para ele. Se eu não cumprisse a bênção, eu seria amaldiçoado. Deus diz a Abraão: eu vou abençoar você. E como não há ninguém maior do que eu abençoo você em meu nome. Isso é, se Deus não abençoasse Abraão, Deus seria amaldiçoado. Você compreende a importância de vir aqui hoje e receber a bênção do Senhor? Deus vai cumprir a promessa e a decisão que nós tomamos de aqui estar hoje. Mas a maior de todas as promessas é que Deus sempre estará presente na nossa vida. Jesus sempre estará conosco. E eu posso ver e posso sentir
Jesus aqui. Ele vai te dizer que Cristo sempre vem e senta-se ao banco da igreja para assistir o sermão. Nós iremos ouvir uma das mais belas músicas, que nos dá certeza de que nós podemos ver Jesus aqui, podemos senti-lo tocar ao nosso coração. Fabrício, por favor.